Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um Periferia no Ar. Eu sou Bielo Sante, o apresentador mais bonito dessa quebrada. E aí, pra começar hoje, tá ligado? Se inscrevam no canal aí, curtam, compartilham, daquele jeito. E hoje, o assunto retratado vai ser direito, filosofia e produção cultural no geral. Porque eu trago aqui ela, que é uma pessoa que eu acho que eu conheço a vida inteira. Na verdade, ela me conhece a vida inteira, né? Marina Borges Siman, minha irmã. Satisfação, nega. Como é que você tá? Satisfação de estar aqui hoje. E aí? E pra começar bonitinho daquele jeito, Má, gostaria que você se apresentasse pras pessoas. Quem é a Marina? Por que que ela escolheu, já até abrindo o leque, quando a gente fala sobre o direito, sobre a questão da educação, da filosofia. Marina Jennifer começa a gente vai pelos caminhos, né? Mas a Marina Jennifer começa ali no direito, mas ela não termina ainda. Termina a filosofia, a faculdade de filosofia, começa a atuar na área da educação, e depois ela vai fazer direito, e depois ela vai se aventurando em questões de produção cultural. Então eu queria que você começasse a falar pra galera como que você entendeu que Marina seria professora, assim. Bom, eu sou a quarta de 7 filhos, né? Extremo leste da cidade de São Paulo. Bom, minha mãe era professora, nossa mãe era professora, né? Mas eu me interessei já por alguns assuntos por conta dos nossos irmãos mais velhos, né? Que já, enfim, em casa já batiam um papo, enfim, sobre diversos assuntos, já traziam essas ideias marxistas. E aí eu ficava ouvindo, embora eu fosse muito mais nova que eles, eu já ficava ouvindo, enfim, essas conversas e já me interessava por alguns assuntos. E aí, eu gosto muito de falar isso, que a minha relação com a filosofia começa dentro da escola, né? Eu estava no primeiro ano do ensino médio, na oitava, o primeiro ano do ensino médio. E aí, o professor de português, né, de literatura, pediu pra gente catalogar lá a biblioteca da escola. E aí eu ajudei a catalogar essa biblioteca. E aí um livro me chamou a atenção, né, por um título, que é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. E aí eu acabei pegando esse livro para ler, né, aos meus 14 anos, e acabei gostando da história. E aí é um romance, mas enfim, ele cita alguns filósofos, e acabei me interessando muito por esse assunto, e fiquei super feliz. Na verdade foi na oitava, porque no primeiro ano eu estava bem contente que eu ia ter filosofia. Porém, não tive filosofia, eu fui realmente ter um professor de filosofia mais pro terceiro ano do ensino médio, mas eu já sabia que eu queria estudar isso, né? E aí, por conta de pressões familiares, fui para o direito, fiquei 1 mês e meio na faculdade de direito, mas saí para fazer filosofia porque era realmente o que eu gostava e era o que eu conseguia também pagar na época, né? Eu fui bolsista do ProUni, então acabei, enfim, escolhendo essa área por conta das bolsas que eu ganhei. E aí, anos depois, acabei voltando para essa ideia de fazer a faculdade de Direito. Fiz faculdade de Direito, concluí, me tornei advogada, né? Estava atuando como professora, né, da rede básica estadual, né? Você fala muito dessa questão da pressão do direito também, muito da família, mas tinha uma pressão até maior que a mãe era pedagoga. Não passou pela sua cabeça também chegar... Pedagogia eu nunca tive enfim, um interesse, né? Embora, obviamente, que, enfim, a gente trabalha com algumas questões da pedagogia quando a gente vai lecionar, né? Mas, quando eu entrei na faculdade de filosofia, meu objetivo não era dar aula, né? Eu fui fazer filosofia porque era algo que eu gostava. Então, eu não pensei muito na profissão em si, pensei no que eu queria estudar, que fosse algo que eu gostasse. Enfim, e aí me tornei professora muito cedo, aos 21 anos, né? Na verdade, 1 mês antes, 2 meses antes para os 21 anos, ainda estava na faculdade de filosofia, né? Já comecei a lecionar. E foi uma experiência muito boa. Na época, eu entrei numa escola que eu fui muito bem acolhida pelos alunos, pelos professores, então foi uma experiência muito boa.
No ano seguinte já não foi tão boa assim a experiência, mas assim, a minha primeira experiência mesmo entrando na sala de aula, e é importante falar que nada te prepara para a sala de aula, nenhuma disciplina na faculdade que a gente tenha, que é relacionada à didática, enfim, nada te prepara para a realidade da sala de aula, principalmente quando se trata, enfim, de áreas mais carentes, enfim, a gente está falando do extremo leste da cidade de São Paulo. Então, eu atuei em algumas escolas que a população era mais carente, enfim, que tem suas vulnerabilidades, então é um processo bem difícil. Mas eu realmente, assim, a primeira vez que eu entrei na sala de aula, eu percebi que eu gostava de fazer aquilo, que eu, enfim, me identificava com aquilo, e aí eu quis seguir essa área, né? E estou até, enfim, 12 anos na educação. E uma coisa que eu acho que, tipo, é uma dúvida, né, pra todo mundo. Como que é terminar a facu e voltar pra escola que você estudou tantos anos e lecionar pra ali, pra alguns alunos e tal, até pessoas que você conhece? Como que é? Deu aula pra amigos que estudaram com você? Como que é essa parada? Tipo assim, caralho, mano, tô dando aula pros meus amigos de sala de aula. Como que foi esse impacto também? Olha, dar aula na escola onde eu me formei foi uma experiência maravilhosa. Trabalhar junto com os meus professores, aos quais eu admirava demais, foi uma experiência muito boa. Eu fui também muito bem acolhida nessa escola. Infelizmente, só fiquei 1 ano, mas foi muito bom. Porque é aquilo, além da questão de nostalgia, eu me sentia muito pertencente àquela escola. Então, foi uma experiência muito boa para mim. Dar aula ali, né, onde eu me formei, para fazer a diferença, tentar fazer a diferença como os meus professores fizeram comigo. E em relação a dar aula para meus amigos, porque aconteceu, né, eu dava aula para EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, acabei dando aula enfim, para alguns conhecidos, para alguns amigos, para algumas pessoas que estudaram comigo. E aquilo, são coisas da vida, porque, enfim, cada pessoa tem o seu tempo, né? Então, aquelas pessoas, elas não conseguiram terminar a escola, enfim, ao mesmo tempo que eu, mas isso não é demérito nenhum, porque cada pessoa tem a sua realidade, as suas escolhas, enfim, e as suas vulnerabilidades. Mas também foi um desafio. Foi um desafio, porque ao mesmo tempo eu me colocava ali como professora, mas lembrando que eu não gosto muito dessa ideia dessa hierarquia, de que o professor é superior ao aluno. Eu não gosto disso. Pelo contrário, eu acho que a gente constrói, né, essa relação de ensino-aprendizagem, mas foi um desafio mesmo, porque eram pessoas que eu conhecia, eram pessoas próximas às vezes, e aí às vezes me colocar naquele lugar de que, enfim, estou te ensinando algo, e aí as pessoas também às vezes não sabiam lidar muito bem essa relação de como eu trato minha amiga, que é minha professora, enfim. Então, são várias questões, mas assim, foi um desafio, né? Mas nessa pegada da filosofia, assim, até mesmo pro jovem, como que era a sua forma, assim, de ensinar, de falar sobre filósofos e tal? Como que você via que a galera era muito aberta pra essa parada dentro da escola? Porque eu fui um cara aberto pra filosofia por causa de você ir dentro da escola, até tirava boas notas e tal. Satisfação aos professores de filosofia que eu tive, inclusive. E como que era pra você, ensinando aqueles jovens, você sentia que tinha um prazer na aula ali? Como que era também uma coisa puxando a outra e tal? Então, a minha relação com a filosofia, né, como eu falei, ela começa por eu ler um livro que me chamou a atenção. E aí eu entro na faculdade de filosofia, sendo uma aluna de uma escola de quebrada, de extremo leste da cidade de São Paulo. Eu entro na faculdade e não me sinto pertencente àquele ambiente. Nem à linguagem, nem o que, enfim, ao que eu aprendia, de certa forma, porque na academia a gente tem um certo rigor, né, científico, de certa forma. Então, eu não me sentia pertencente ali, porque, assim, dentro da minha escola, eu era uma boa aluna aplicada, mas quando a gente vai para outra realidade, a gente vê que a gente
na verdade, teve um ensino defasado, é um choque. Então, eu caí de paraquedas dentro da faculdade de filosofia, e aí eu não tive professores que fizessem essa ponte entre um conceito filosófico e, enfim, que não, às vezes não tinham didática para me passar esse conceito filosófico, então eu sentia que eu não deveria estar ali. E aí, quando eu vou lecionar filosofia, eu pensei, bom, isso foi uma defasagem que eu tive, e eu não quero que os meus alunos se sintam da mesma forma, de uma forma que, por exemplo, a filosofia não é para mim. Esse tipo de pensamento não é para mim. Então, eu não quis que os meus alunos tivessem isso. Então, óbvio, eu consigo passar o conceito filosófico, mas eu tento passar com a linguagem da nossa quebrada. Então, assim, eu me direciono para pessoas que, enfim, têm uma linguagem que é menos rebuscada. Então, obviamente, eu preciso me comunicar com esses jovens, né? Então, eu tento facilitar a minha linguagem, tento facilitar a compreensão deles, tenho essa didática que, enfim, facilite esse entendimento sobre esses conceitos filosóficos. Obviamente, sem descaracterizar a filosofia, mas é importante que a gente faça essa ponte, porque, realmente, às vezes a filosofia, alguns conceitos filosóficos, eles podem ser um pouco abstratos para, por exemplo, um jovem entender, mas se o professor for o facilitador enfim, fazer a ponte desse entendimento, as coisas fluem. Então, enquanto professora de filosofia, eu sempre tentei agir dessa forma. Mas também, em contrapartida, eu sempre tive muita insegurança com a minha comunicação, porque eu acho que a minha comunicação ela não é tão rebuscada quanto ela deveria ser. Tô falando de ruídos na comunicação? Não de ruídos, mas de palavras mais floreadas, enfim, porque a filosofia também, a academia, ela é isso. Né? Não só a academia, não só a filosofia, mas o direito também. São muitas terminologias, enfim. A linguagem, às vezes, tanto do direito quanto da filosofia, afasta. Uma coisa que é muito louca, o que faz um quebrado, uma mina, tipo, fala assim, eu sou um filósofo, eu quero ser um filósofo. O que precisa fazer pra você, de fato, as pessoas olhar, ali é um filósofo, uma filósofa, pá. Porque, tipo assim, tudo bem, tem os grandes pensadores, né, que todo mundo fala, tal, nos livros lá, mas o que faz uma pessoa, um quebrada, uma mina aí tal, que tá assistindo agora, o que faz uma pessoa ser um filósofo pique conhecido, né, porque tem, né, os conceitos filosóficos dos caras que é grandão, das minas que é grandona, mas o que transforma uma pessoa em um filósofo ou uma filósofa, no caso? Então, isso é uma questão bem complicada, por quê? Os pensadores antigos, eles, enfim, ganhavam a alcunha de filósofos porque, enfim, eles pensavam alguma coisa que às vezes nem era inovadora, mas que era a contraposição de alguma outra teoria. E aí eles ensinavam essas teorias, porque, enfim, antigamente o ensino de... Antigamente não, né? Mas o ensino de filosofia, ele está necessariamente ligado à filosofia. Então, para você ter uma filosofia, você precisa necessariamente ensiná-la, porque senão, enfim, não existe essa corrente filosófica se você não passar lá adiante. Então, os antigos filósofos, eles criavam teorias e criavam escolas filosóficas para passar essas teorias adiante, enfim, para os seus discípulos. E aí, automaticamente, essas pessoas eram consideradas ali filósofos. Hoje em dia, a maior parte dos professores de filosofia, que se você perguntar para eles, você se considera um filósofo? A maior parte vai dizer que não. Porque muitas pessoas acham que existe essa distinção entre filosofia e ensino de filosofia, e não há. Mas esses professores de filosofia não se consideram filósofos porque acham que não, enfim, que não propuseram nada novo. Esses caras, Leandro Carnal, esse Pondé, esses mano assim? Aí, no caso, eles até têm livros escritos, mas eu posso ter um livro escrito e mesmo assim... E você, na verdade, você participou de um livro, né? Inclusive, a gente vai tocar nisso, né? Ensino de filosofia... do meu amigo Álvaro. Mas assim, esses pensadores, esses professores que ganharam mais notoriedade, isso é uma coisa. Mas a maior parte dos professores, eles não se consideram. Porque as pessoas não os consideram como filósofos. Você é só professor de filosofia, como se ensinar filosofia já não te fizesse um filósofo. Mas como eu disse, antigamente, para você ser considerado filósofo, você tinha que ensinar. Portanto, você era um professor de filosofia.
hoje em dia, as pessoas entendem que um professor de filosofia, ele não é filósofo, a não ser que ele ganhe uma notoriedade, como, por exemplo, essas figuras, Leandro Carnal, enfim, entre outras pessoas, Jamila Ribeiro, Sueli Carneiro, enfim. E não é necessariamente estar ligado à questão de você produzir, porque muitos professores de filosofia produzem artigos acadêmicos, enfim, ou livros, mas mesmo assim ainda não se consideram filósofos, porque às vezes não tem o reconhecimento da comunidade filosófica. Então, é bem complicado isso. Então, querem se tornar filósofos, além da questão da escrita e de produção intelectual, a questão não é produzir nada novo, porque muitos filósofos não produziram nada novo. Pelo contrário, ou eles ficaram contrapondo outras teorias, ou, enfim, fizeram uma releitura de outras teorias, enfim, do que já foi pensado, mas mesmo assim ganharam notoriedade, ganharam reconhecimento da comunidade filosófica e, portanto, são reconhecidos como filósofos. Mas eu acredito que todos nós somos filósofos em potencial. Através desse campo aí que você fala do conhecimento passado, das situações escritas, vocês agora se juntaram uma rapaziada aí, que é o livro do seu brother, para escrever um lance sobre filosofia. Como que foi essa reunião? Como que foi a realização dessa ideia? E quando você canetou alguma coisa lá dentro desse livro aí? Então, meu amigo Álvaro, ele me chamou, enfim, para contribuir ali com um capítulo para o livro dele. E aí eu já tinha esse texto que eu fiz para uma disciplina do mestrado sobre a prática docente e como que ela está relacionada ao que eu entendo por filosofia, né? Porque, né, eu gosto muito de falar essa frase que é de uma professora que eu tive do mestrado, que todo professor ou professora, ele ensina a filosofia de acordo com o modo como ele se relaciona com essa filosofia. E eu me relaciono com a filosofia de uma forma muito aberta. Ela não é muito fechada, né? Como eu falei, a questão da comunicação com os meus alunos, que são alunos, enfim, que vêm de outra realidade, como a minha, por exemplo. Então, eu tenho essa visão mais plural da filosofia, não é uma visão muito fechada. Tanto da filosofia quanto do ensino de filosofia. E isso está bem evidente ali naquele texto. Então, ele é o primeiro capítulo desse livro, que eu tive o prazer de participar, e obrigada, Álvaro. Mas, enfim, tenho projetos também para escrever coisas, enfim, sozinha. Tive meu primeiro artigo publicado com meu orientador, isso foi muito importante para mim, porque eu estudei em universidade particular, né? E tanto filosofia quanto direito. E na universidade particular, a gente não é ensinado a produzir. Nós somos formados para o mercado de trabalho, nós não somos formados para produzir. E aí, no mestrado, eu entrei na Federal, né, na Universidade Federal do ABC, e aí, sob esse incentivo do meu orientador, do tipo, vamos produzir, vamos escrever um artigo acadêmico, eu comecei a mudar essa perspectiva que eu tinha de que eu não fui feita para produzir. Eu nunca produzi nada, nunca publiquei nada, né? Não é questão de não produzir, porque produzir a gente produz, escreve o tempo inteiro, mas eu nunca publiquei nada. E aí, com esse incentivo, porque assim, eu entrei na universidade pública, né, para fazer o mestrado, e aí essa chavinha mudou. Então, ali eu não estava sendo formada só para o mercado de trabalho, eu estava sendo formada para produzir. Né? Então, produzi artigos acadêmicos, enfim. E aí, eu produzi meu primeiro artigo acadêmico, né, científico, e foi uma sensação maravilhosa. Gostei da ideia. E aí, em seguida, fui chamada para participar desse livro aí do meu amigo Álvaro. Então, já me trouxe outras perspectivas, e aí agora, obviamente, eu quero escrever mais coisas, quero publicar mais coisas, mas é sobre isso, assim, é uma crítica, na verdade. A universidade particular, ela não forma a gente pra gente produzir, pra gente, enfim, criar um nome ali, sabe? A gente está sendo formado para o mercado de trabalho, a gente está pensando no mercado de trabalho. Agora, à medida que a gente entra na universidade pública, já tem essa outra visão das coisas, de a gente formar um nome, a gente produzir, enfim, a gente continuar os estudos, porque até então eu achava que o mestrado era uma realidade muito distante para mim, e aí me tornei mestre em filosofia, então foi outra
coisa, assim, que foi uma virada de chave, porque realmente eu achava que, bom, ia fazer a graduação de filosofia, tinha planos de fazer mestrado na minha aposentadoria, né? Enfim, porque eu fui fazer direito. Mas foi uma oportunidade entrar, né, no mestrado e, obviamente, né, passei a vislumbrar outras coisas. Seu lance foi muito dentro de casa, assim, eu acho que até fala assim, desse lance de estudar, assim, de ser uma menina da teoria, tal, de, pô, querer ler, querer se aprofundar nos assuntos. Você foi vendo também que a filosofia, por mais que ela, pô, você tava compreendendo ali o conhecimento, pô, aprendendo de verdade várias outras paradas, mas você vê que também no financeiro não rola tanto, né, mano? Ainda mais nessa questão da educação. E aí você vai pro direito. Como que foi também essa... Depois de tudo isso, depois de, pô, escrever as paradas que escreveu, se formar, dar aula durante tanto tempo. Você deu aula há quanto tempo, mais ou menos? Estou há 12 anos. 12 anos. Entre paradas, né? Que você deu algumas paradas, né? Parada, voltei. Agora estou como coordenadora. Sim, sim. Coordenadora de gestão pedagógica. Mas aí, quando que você, de fato, falou, pô, vou entrar no direito aqui, vou atuar dentro desse campo, né? Porque o direito tem vários campos, né? Tem o direito criminal, tem o trabalhista, tem o previdenciário, né? Tem várias gamas, né? Quando você decidiu, inclusive, né? Começar a atuar? Então, estava ali, né? Como professora. E realmente, nós não recebemos muito bem, né? As pessoas acreditam que a gente recebe bem, mas não, tá? E aí eu, né, enfim, visando a questão também familiar e tudo mais, eu pensei, bom, vou fazer outra faculdade, né? Na verdade, eu estava indecisa entre o mestrado e a faculdade, mas eu falei, vou para o direito, porque até então eu estava prestando concursos públicos para... enfim, para cargos voltados para o direito. E aí eu falei assim, bom, vou fazer cursinho. Mas aí eu vou ficar fazendo cursinho, enfim, não, é melhor fazer a faculdade direto. Fui entrar na faculdade, até porque eu já tinha feito 1 mês e meio de direito. E naquela época, né, nos meus 18 anos, né, eu pensei que, bom, o direito, ele choca muito com os meus valores. Na época eu pensei isso. Então, vou para filosofia, porque é algo que eu gosto de estudar, enfim, é algo que eu me identifico mais. Enfim, acho que se choca algumas áreas do direito com o que eu acredito, não vai dar muito certo. E aí, depois, era engraçado, que às vezes é uma questão da gente ter uma conversa com alguém que entende melhor da situação, porque aí talvez eu não teria saído, mas eu teria saído por conta do financeiro, mas... e bateu muito mais forte a filosofia em mim. Mas, quando eu retornei para o direito, né, aí fui fazer a faculdade e tudo mais, eu não pensava em virar advogada. Eu estava pensando em fazer faculdade porque eu queria algum outro cargo público, né? Porque, enfim, eu, né, sou servidora pública, como professora. E aí, essa era a minha visão. Vou fazer faculdade pensando em concurso público. E aí, durante a faculdade, eu fui me identificando com algumas áreas do direito. Então, tem algumas áreas que eu tenho mais domínio. Criminal não é uma delas, né? Criminal, eu sei que muita gente fala, criminal é muito melhor. Pra mim, não é, tá, gente? Não me identifico, não gosto. Sei que é uma área muito interessante, muito importante do direito, mas não é uma área que me apetece. Então, o que agregou mais, assim, pra mim? Foi direito constitucional, foi direito ambiental, foi civil, né? Algumas áreas, né, do direito civil, e trabalhista. Aí, trabalhista, como eu tenho também, enfim, fiz um TCC voltado ao marxismo também, direito e marxismo, já falei, bom, vou pra trabalhista. Karl Marx é seu padrinho, né? Karl Marx é seu padrinho, né? Não, tem outras pessoas, tem outras muito... Né, porque a gente não para só aí, a gente, hoje em dia, né, por conta do mestrado, eu acabei tendo uma outra visão da filosofia também, porque eu tive uma formação muito tradicional da filosofia, então eu só aprendi, enfim, sobre filósofos europeus. E aí, no mestrado, eu já mudei isso, comecei a ler filósofos africanos e afrodiaspóricos, e aí isso também mudou totalmente a minha visão sobre filosofia. Mas, voltando ao direito, eu fui mais pro trabalhista, né? Eu tive aula com juiz, inclusive ex-juiz, né, agora,
Mas, nossa, ele ali me despertou esse interesse pelo direito trabalhista. E aí eu achava que se alinhava mais com os meus valores, enfim, com aquilo que eu acredito filosoficamente e socialmente, né? Enfim. E aí eu fui escolhi trabalhista, né? Mas lembrando, eu entrei na faculdade de Direito sem essa percepção de que, eu vou ser advogada. Não, eu queria um concurso público. Depois eu falei assim, vou fazer a prova da OAB. E aí escolhi, né, passei na primeira fase e falei, caramba, passei. E é muito complicado isso, é sempre, eu gosto muito de falar dessa questão que a autoestima da população negra e agora em específico da mulher negra é muito, enfim, é muito complicada, porque tanto dentro da filosofia quanto dentro do direito, eu sempre acho que eu não sou boa o bastante. Então, eu tenho uma autoestima intelectual muito baixa, né? Por mais que eu produza e as pessoas falem, não gosto do seu texto, gostei do que você escreveu. Mesmo assim, eu ainda fico... Será? Enfim, eu tenho essa resistência em reconhecer a qualidade daquilo que eu escrevo. E acho que isso é uma coisa que muitas pessoas têm, né? E aí, mas enfim, então eu fui prestar a prova da ordem, achei que não iria passar, eu fui prestar falando, olha, eu não vou avisar ninguém que eu vou prestar essa prova, né? Vou ir e vou ver o que dá. Porque, né, tem aquela questão de que muitas pessoas não passam e tudo mais. E aí eu passei na primeira fase, falei, nossa, passei na primeira fase, e agora? Aí tive que escolher, né, na segunda fase, uma área enfim, que eu tinha mais domínio, que eu gostasse mais de estudar, né, porque tem essa, a gente não pode escolher uma área, por exemplo, eu não ia escolher criminal, sendo que eu nunca gostei muito de estudar criminal. Tirava boas notas? Tirava, mas eu não gosto de criminal. Então, não ia escolher essa área ali para prestar a prova da ordem. Aí eu escolhi trabalhista. Então, eu sou uma advogada trabalhista. Na segunda fase, eles fazem perguntas para você, essas paradas? É mais uma dissertativa, né? E a gente tem que produzir uma peça. Né? Aí eles vão te dar um caso ali, né? E aí você vai ter que produzir uma peça a partir daquele caso que eles te deram. Então, a primeira fase ela é uma prova objetiva, a segunda fase é uma prova dissertativa. E aí eu passei, me tornei advogada, e aí advocacia e educação. Por um tempo consegui conciliar, depois tive uns problemas de saúde, enfim, pandemia. Preferi me afastar da sala de aula, até por conta da minha saúde. E aí fiquei só na advocacia, quer dizer, só na advocacia não. Aí eu fui me aventurar na produção cultural. A gente já vai chegar aí, inclusive. Queria que você falasse um pouco mais sobre... Tipo assim, que tava aqui antes da gente se aventurar nessa parada da produção cultural, quando você também, pegou a carteirinha da OAB, começou a vir alguns trabalhos pra você, como que foi também entender o sistema mesmo, o sistema ali do judiciário, de alguns processos que você viveu, você não precisa comentar aqui por bases, mas como que foi entender algumas situações ali de processos que você viveu dentro da área trabalhista? Então, é a mesma coisa com a faculdade de filosofia, que nada te prepara para a sala de aula, a faculdade de direito não te prepara para exercer a advocacia. Então, quando você pega a carteirinha da ordem, você fala, e agora? O que eu faço com isso? Porque a teoria ela é completamente diferente ali do dia a dia, enfim, do sistema do judiciário, enfim. E aí, por isso que eu indico as pessoas a fazer pós-graduação em alguma área que tem mais domínio, enfim. Eu peguei a carteirinha da ordem e falei, bom, eu achava que não ia passar, passei, agora me tornei uma advogada, e aí? Né? Falei, bom, vou advogar, e aí eu comecei a advogar, né, enfim, primeiro para familiar, e aí depois outras pessoas foram me indicando ali, eu nunca fiz uma prospecção muito ativa de clientes, mas foi nessa questão de indicação mesmo, enfim, né, no boca a boca, né, como o velho direito, né, a velha advocacia. E aí fui gostando de atuar, né? Mas é uma outra realidade. E aí é a questão da gente falar sempre da autoestima, né? Porque dentro do judiciário, uma pessoa negra, ela sempre tem que estar bem vestida, porque você sempre vai ser confundida, né? As pessoas nunca vão olhar e vai falar, você é advogada, né? Eles vão ficar te perguntando. E ainda, né? Ou mesmo assim, fora, né, do tribunal,
as pessoas muito me perguntam, você é advogada? Sou. Com OAB? Gente, se a pessoa é advogada, ela tem que ter OAB. Então, lógico, né? As pessoas também, a minha aparência, enfim, eu aparento ser um pouco mais nova do que eu sou, né? Sou 30 a mais já, mas as pessoas às vezes acham que eu tô na beira dos 20 e pouco. E aí fala, não, você é advogada? Sou. Então, até mesmo dentro dentro do tribunal, a gente às vezes repara que enfim, há certos tratamentos diferenciados. Você chegou a sofrer racismo? Isso pra caralho, né? Da onde? Como advogada? É. Falando? Então... Umas tiraçãozinha de leve, que é tiraçãozinha de leve que na sala racismo. A gente sempre racismo no Brasil é velado. Já começa por aí. As tiraçãozinhas, Mas é aquele sentido de, tipo... você é advogada? Sou. Sim. Você é advogada? Sou. Mas qual a B? Aquele racismo de leve. Ou seja, as pessoas me vê trajada, mas mesmo assim fala, tem certeza que você é advogada? Não. É tipo a senhorita Morello falando, é foda. Exatamente. Eu sei. Eu dei o Cris. E é sobre isso também, eu tenho o Blackish, né? Eu tenho muito essa... Não é uma confusão, mas essa questão de que eu passeio entre mundos, né? Então, seja o mundo do direito, seja o mundo, né, da academia, em filosofia e tudo mais. Por isso que eu falo, eu sempre tenho muita preocupação com a minha linguagem, porque eu acho que eu não tenho uma linguagem... Eu acho que eu não tenho uma boa comunicação, eu acho que eu deveria falar de uma forma mais rebuscada, mas é aquilo, a gente caminha entre mundos. Então... Ao mesmo tempo que, por exemplo, eu sou uma advogada, eu sou uma professora, eu sou a Marina, né? Eu sou a Marina Borges Simmons, mas eu também sou a Marina Jennifer lá da Quebrada, Coab Juscelino, que lida com outras pessoas e que tem uma linguagem que precisa ser facilitada, porque, obviamente, sim, dentro da nossa quebrada não dá para ficar falando por obséquio. Sim, sim. Enfim, entre outras coisas. Então, eu sempre tive esse conflito, porque a gente a gente caminha entre mundos, né? E aí a gente tem, às vezes, esse não lugar, e aí, por exemplo, às vezes parece que pra quebrada você é muito, sei lá, muito inteligente pra cá, e pra outros ambientes você também não tem, às vezes, o estereótipo pra estar naquele ambiente. Então, obviamente, você passa a ser excluída daquele ambiente, ou as pessoas passam a te olhar de uma forma... né, enfim, com aquele estranhamento de que, tipo, peraí, né, o que você está fazendo aqui? Então, é a mesma coisa da minha comunicação, eu tenho esse estranhamento com a minha comunicação, porque o tempo inteiro eu tenho que ligar e desligar chavinhas para andar entre esses mundos, para, enfim, pertencer aonde eu pertenço, e tenho muito orgulho de onde eu vim, e das pessoas que me constituíram. E aí, mas eu também segui, né, carreiras, né, que, de certa forma, me tiram, enfim, né, desse meu contexto o tempo inteiro. E aí, às vezes, eu não me sinto reconhecida fora desse meu contexto, porque as pessoas me olham com esse estranhamento, num sentido de que você não deveria estar ocupando esse espaço, né? Por que você está aqui? Tipo assim, você não tem estereótipo para estar aqui, enfim. Então, isso é muito conflituoso, né? Pra gente, enfim, eu, né, comecei minha carreira muito cedo dentro da educação, ou mesmo agora no direito. Eu percebo isso, e é um conflito interno que eu tenho. Ao mesmo tempo que eu tô tentando não deixar a Marina Jennifer de lado, aquela Marina Jennifer, a quarta de 7, a da quebrada, eu também, às vezes, me sinto insegura em ser a Marina Borges Simmons, sabe? Top. É tipo isso. Top. E dentro dessa parada, acho que agora a gente pode puxar esse assunto. Acho que eu vou fazer a introdução sobre isso. Pra quem não sabe, família, o Periferia no Ar, ele nasceu do álbum do meu irmão, ele é figura e tal, mas tudo isso precisa ser escrito. O Periferia no Ar foi um projeto, tá ligado? Contemplado pela prefeitura e tal, pelo estado, enfim. E quem escreveu esse projeto foi a Marina, aqui que tá na sua frente. Inclusive, a gente vai falar um pouco disso. Nesse lance de como que da filosofia pro direito você foi se aventurar dentro da produção cultural e como que foi escrever o Periferia no Ar. Um dos seus projetos, que também tem Santana ali, tem os Meninos da Música, enfim, outros projetos a mais que você caneta. Mas como que foi
se aventurar nessa parada de produção cultural? Já tendo a família no meio e tal. Então, eu tenho uma família muito artística, né? Eu tenho de certa forma, eu tenho também um lado artístico meu que eu nunca dei muita atenção, né? E aí, através de vocês, dos meus irmãos, eu consigo talvez suprir esse meu lado artístico aí que eu abandonei, né? Ao longo da minha trajetória aí. E aí, eu acredito que músicas, elas inspiram, né? A arte inspira, né? E a Periferia no Ar, né? Que é a música do Ale Figura. Eu sentei para escrever esse projeto, porque eu pensei, enfim, em criar algum projeto cultural, né? E pensando nas potencialidades das pessoas que estão ao meu redor, eu pensei, bom, o que eu posso fazer? O que eu posso escrever utilizando essas pessoas, né? Enfim, as potencialidades dessas pessoas que estão aí ao meu redor. Ou seja, meu irmão que é formado em rádio e TV, enfim, que é jornalista também, enfim, outras pessoas também que são formadas em letras e que podem escrever. Enfim, toda essa questão, eu pensei, bom, qual projeto que eu posso criar reunindo todas essas áreas, nessas vertentes? Aí pensei em criar o Periferia no Ar, né? A princípio, um podcast, né? E aí, pro nome, eu realmente utilizei a música, né, do Ale Figura, porque é uma arte que me toca, não só por ser meu irmão, mas são letras que me impactam muito. E eu acho isso muito bacana, né? Porque o Santana também, que é meu irmão, também, que enfim, canta. A partir dele ir pra música, você também já foi da música, né? Mas na época eu não era tão envolvida assim com produção cultural e também nem tinha esse conhecimento, porque acredito que a advocacia também me trouxe um pouco esse conhecimento por também atuar um pouco na advocacia, no direito do entretenimento, né? E aí, quando eu fui, né, produzir, enfim, então... Quando eu fui produzir, então... o projeto do Periferia, pensei, né, na música do Ale Figura. E aí, pelo Santana também estar cantando, fui seguir com outros projetos, enfim, culturais ligados à música. Não só para o Santana, mas para outros artistas, fui escrevendo. E aí tomei gosto pela escrita de projetos culturais. Então, assim, eu acho que é muito interessante isso, a gente trabalhar com essas potencialidades, a gente utilizar esses editais, né, esse financiamento, porque, assim, a prefeitura, né, de São Paulo, ela destina esses recursos para a cultura e tem muitos projetos culturais muito bacanas e eu pensei nisso, por que não a gente, né? Sim. Porque, assim, eu também, né, gosto dessa questão de produção artística e falei, por que não escrever algo? Lógico, escrevi sem aquela pretensão de passar, porque é aquela questão sempre voltando na autoestima. Bom, vou escrever. Mas a prefeitura vai ver por que ela gostaria do meu projeto, entre tantos outros. Acho que não vai passar, mas passou. É a mesma coisa que também quando eu fiz um projeto para o Museu da Língua Portuguesa, para o Santana, né? Que era Santana Apresenta, um glossário de trap de favela. Foi, assim, entre 10 projetos selecionados, esse passou. E então, assim, querendo ou não, eu gosto dessa área, mas também penso em escrever também para ajudar quem está ao meu redor. Então, é isso que eu indico para as pessoas, enfim, da periferia que produzem arte, porque a gente sabe que a gente precisa de recursos para produzir arte. E aí, esses editais, eles são uma porta para a gente poder produzir a nossa arte. Mas, assim, é pensar no coletivo mesmo, é pensar nas pessoas que estão do seu lado, que têm, enfim... aptidão para algumas coisas, tem talentos que a gente às vezes não sabe, que a gente não conhece, e o Periferia no Ar, ele foi feito justamente para dar voz não só para você, mas para outras pessoas que também já sentaram aqui. E quantas pessoas da nossa quebrada que produzem arte, que, enfim, produzem tantas coisas que a gente não tinha esse conhecimento, mas que a gente deu voz para essas pessoas pelo Periferia no Ar. Não, e lembrando, quando você fala muito dessa parada de que os editais, que os fomentos, né, públicos, eles dão uma partida para as pessoas que fazem algum tipo de arte, que fazem trabalhos, também nasce, né, dentro de uma parada, você como irmã me ajudando,
eu tava passando por um momento de desemprego, tá ligado? Então, tipo, foi muito importante pra mim, porque no ano que a gente ganha o Periferia no Ar, né? Que a gente consegue, né, o fomento, é o mesmo, praticamente foi quando começou a andar muitas coisas, né? É o mesmo ano que eu arrumo um trabalho e tal, mas foi muito importante isso, porque, mano, eu tava mato seco, tava 2 anos sem trampo, tá ligado? Eu tinha conseguido um trampo até então, só que foi temporário, 3 meses. Então deu aquela salvada, te agradeço por tudo que a gente... Mano, são quantas entrevistas? 49 hoje completou. São quase 50 entrevistas entre o Ti, Lucão, Carol, Satisfação, tá ligado? Lima Andrade também. Todo mundo que fortaleceu. Periferia no Ar, ele é vivo, ele vive, na verdade, né? Ele vive nas pessoas, ele vive em você, tá ligado? Então é só pra contemplar isso aqui, que foi graças a essa mulher aqui que tá na minha frente. Thiago Siman também agradeço bastante, tá ligado? Gratidão aqui ao Periferia no Ar, a gente vai entregar esse estúdio. O canal ainda vive, futuramente a gente pode fazer projetos. Tudo nessa questão de arte, ela fica em aberto. Mas algumas coisas a gente tem que pausar pra pensar e de fato caminhar e ver o que vai dar certo, ver o que a gente pode fazer. Então, você escreveu a parada, queria que você... Quando você escreveu, se você tem mais alguma coisa pra complementar também, tudo isso, acho que é importante. Escrevi o Periferia no Ar, comecei a produzir, enfim, alguns artistas da quebrada, escrever projetos voltados, enfim, ao mês do hip hop. Também participei como consultora jurídica do Fluxo Filme, do Felipe Barbosa, salve. E aí... Tenho outros projetos em mente sobre, enfim, voltados à produção cultural, porque, como eu falei, é um lado meu que eu gosto, né? Enfim, gosto dessa... Enfim, é um lado artístico, assim, que eu não dei muita atenção. Gosto de pintar, gosto de cantar, gosto de fazer várias coisas voltadas, enfim, à arte. Mas escrever projetos, produzir, enfim, ser produtora cultural... enfim, escrever projetos para editais, enfim, isso é uma parte que eu talvez resgate aí desse meu lado artístico que eu acabei deixando de lado para, enfim, também me dedicar a outras coisas que eu gosto, que é, por exemplo, a filosofia, o direito, né? Então, temos projetos aí. E aí é sobre isso, assim... algo assim que fica muito pra mim é sempre essa questão de, né, eu volto a falar, é autoestima, né? Às vezes a gente produz e a gente tem medo de produzir, e isso fica, enfim, para as pessoas, mas às vezes a gente tem medo de que as nossas produções não vão ser validadas, a nossa voz não vai ser validada, enfim, ninguém vai ler o que a gente vai escrever, ou ninguém vai se interessar por aquilo que a gente produzir, ninguém vai se interessar pela nossa arte, mas não é assim, né? Porque a gente às vezes cria conexões, né? E eu acredito muito nisso, acredito nas coisas que enfim, na potencialidade que, enfim, que é o Periferia no Ar, que foi esse projeto maravilhoso, né? E que agora tô, enfim, fazendo parte aqui e dando a voz e dando rosto à pessoa que literalmente idealizou e escreveu esse projeto. Então, eu acho que é muito importante que a gente inspire outras pessoas, né? Então, através de uma música, me inspirou a escrever, através de outras músicas, me inspirou a escrever outros projetos também. Então, é isso que fica de lição, assim, e de sugestão para as pessoas. É realmente olhar para o lado, ver as potencialidades das pessoas que estão ao seu redor, pensar também no coletivo, sem esquecer, obviamente, enfim, de você, mas pensar realmente em coletiva, porque a gente, na quebrada, a gente sempre tem que pensar em coletivo, porque, enfim, a quebrada é uma família, né, e a gente não constrói nada sozinho, né, eu tenho aptidão para escrever, mas outras pessoas tinham aptidão para tornar esse projeto realidade, né, para realmente, enfim, desenvolver essas minhas ideias. Então, né, acho que é tudo uma corrente, acho que é tudo um trabalho coletivo e as pessoas precisam, enfim, se atentar a isso, né? E realmente a quebrada precisa disso. Daquele jeito brasileiro, não tem muito o que falar. Só gostaria de agradecer a todo mundo que colou aqui nessa mesa para trocar ideia, certo? A cada um de vocês, certo? Esse foi o Periferia no Ar, último episódio. E se você gostou dessa conversa, siga e compartilhe, certo? De lá, Periferia no Ar. Tamo junto.